Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Arnaldo. Bom dia, meu povo. Bom dia, 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 Claudinei. Você foi o primeiro hoje, entrou junto com o Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha que shake maravilhoso que a Sueli fez hoje. Olha aqui. Bem-vindo, Raulino Sampaio. Bom dia, galerinha. Bem-vinda, Suzana Roseno. Esse shake aqui tá quase igual ao do teste. Tá faltando aquele segredinho ali que só você sabe e não conta pra ninguém, hein? Bem-vinda, Laís. Laís, você deu um show ontem. Laís, hoje você vai aprender a como chegar milionária. Laís, se prepare. Bom dia, meu povo. Vão chegando, bem-vindo, Magneira. Vou mandar ficar uma semana aí, Suzana. Galerinha, 7 horas em ponto, a gente não atrasa. Rapaz, tanta gente me perguntando sobre a live da Laís ontem. Que show de live, hein, galerinha? Que show de live. Mas se preparem, porque se ontem nós tivemos uma nova milionária, hoje nós vamos ter um novo presidente, se ontem nós tivemos uma nova Get, deixa eu consertar aqui, passarinho não para de cantar aqui. Se ontem nós tivemos uma nova Get, hoje nós vamos ter um novo milionário da Herbalife. Então sejam bem-vindos, apertem os cintos que a live de hoje vai ser de alto nível também, né? Mas a gente começa sempre com louvor, né? E esse louvor, eu gosto muito desse louvor da Isadora Pompeu. Fala que eu e você precisamos ser forte e corajoso. Tem duas passagens bíblicas, no mínimo duas, eu acho que deve ter mais, onde Deus fala para alguém, para um profeta, para algum homem, para alguma pessoa escolhida por ele, fala assim, ó, seja forte e corajoso. Essa é a parte nossa, galera. Deus faz outras coisas, mas de ser forte e corajoso, isso tem que ser eu, tem que ser você que temos que tomar essa decisão. E o livro de hoje está no último capítulo aqui do livro de Josué, tá? Jovan, aperta o sinalzinho de mais aí para mim, Jovan, tem um sinalzinho de mais que eu vou colocar você para dentro. No último capítulo de Josué, que é Josué 14, versículo 10 e 11, diz o seguinte: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda sobre o deserto, e já agora sou de 85 anos, ou seja, Deus falou um negócio para Moisés, 45 anos depois, anota isso aí, 45 anos depois é que o sonho foi realizado, né? Andando Israel ainda sobre o deserto, e já sou de 85 anos. Estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal que alegria para combater o sair e com ele poder voltar. O que esse texto, que é um texto grande, diz para mim e para você? Deus estava falando naquele momento com Josué, né? Para quem não sabe quem é Josué, Josué era a primeira linha de Moisés. Moisés, primeira linha Josué, segunda linha Caleb, né? E esse momento aqui era quando estava passando a transição de Moisés, passou de Moisés para Josué, e Josué estava passando para Caleb. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você agora, para a gente pegar isso aqui. Depois, Jovan, aperta para mim o sinalzinho de mais, tá, Jovan? Tem um sinalzinho de mais aí, você aperta, fica fácil de eu te achar aqui na live. Depois que Moisés morreu, gente, eu aprendo muito aqui. Muita gente acha que a Bíblia só serve para nos fortalecer no lado espiritual. Na verdade, a Bíblia, ela me fortalece em todas as áreas. No meu casamento, nas minhas finanças. Já vou adicionar você, Jovan.
saúde, no meu crescimento pessoal, no meu relacionamento com meus filhos. Então, o que que hoje a gente aprende aqui com esse texto? Após a morte de Moisés, ô Giovana, daqui a pouquinho a gente começa, viu? Seja bem-vindo. Após a morte de Moisés, o que aconteceu é que Josué, que era a primeira linha de Moisés, o negócio é assim, o negócio, né, começa assim, ó, Deus é aqui, né, o fundador da organização. Aí vem Moisés, primeira linha, Josué, segunda linha, Caleb, terceira linha. Depois que Moisés morreu, quem assumiu a liderança daquele povo de Deus foi Josué, né? E ele se demonstrou um homem de fé, coragem, de resiliência. O texto diz que Moisés ele esperou 45 anos. Moisés não, desculpa, Josué. Demorou 45 anos para ele ver as promessas de Deus se cumprirem ali na vida dele. Só que ele manteve força, manteve confiança. E isso permitiu ele presenciar várias realizações de promessas na vida dele. Deixa eu dizer para você. Eu quero pedir para você aqui nessa live de hoje, que você seja forte, corajoso. Sabe por quê? Porque tem promessas e bênçãos sem fim para a sua vida. Josué, cara, ele enfrentou muita responsabilidade na liderança dele. Primeiro é suceder Moisés. Moisés é um cara que tinha contato ali, primeira linha de Deus, direto. E ele sucedeu Moisés, ele liderou mais de 40 mil soldados ali naquele deserto. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, ele guardou a Arca da Aliança, ele uniu as tribos de Israel, que estava todo mundo esfacelado ali, um para cada lado. Além de tudo isso, Josué ele foi responsável por conquistar territórios como Jericó, expulsar os cananeus, os heteus, os amorreus. Enquanto isso, ele perseverava ali as tradições e seguia os mandamentos de Deus. O que que esse texto ensina para mim e para você? Esse exemplo de Josué, né? Ele ensina que eu e você, mesmo quando os nossos sonhos demoram, né? E é uma boa pergunta para me fazer para o Jovan. Quanto tempo demorou o sonho para ele se realizar, a chegar na equipe de milionários? Me lembrem ao longo da live fazer essa pergunta para ele. Às vezes os nossos sonhos demoram a realizar, mas a gente precisa de quê? De fé, de clareza, de determinação. E quando a gente compartilha os nossos sonhos com Deus, galera, fica mais leve, o fardo fica mais leve, né? Não é que você não vai ter dificuldade, não vai ter aperreio, não vai passar por momentos difíceis. Mas quando você está ali conectado com Deus, você pode transformar dificuldades em aprendizados, transformar dificuldades em maturidade. Você vai começar a tornar-se mais forte, você vai começar a alcançar pessoas que normalmente você não alcançava. O mais importante é você manter a fé, disciplina, persistência, determinação. Eu sei que às vezes a gente não gosta de passar por deserto, né? Mas o período no deserto, galera, eu imagino que nessa trajetória de Jovan deve ter passado por desertos, né? No deserto é que a gente aprende, sabia? É no deserto que a gente se prepara para a próxima fase, para o próximo nível, adquire força, adquire experiência. E isso aí é fundamental que você não desista, porque a maioria das pessoas, quando aparece uma dificuldade, ouve um não, já está querendo desistir. Mas tem promessa, muitas promessas de Deus para você, você precisa tomar posse disso. Assim como Josué, é importante que você não perder o foco, mantenha o foco. Agora, no nosso negócio, por exemplo, Herbalife, foco é promoções, foco é extravagância, foco é um cliente a mais, é um distribuidor a mais. Independente do que você está vivendo, é nas adversidades é que você vai se tornar mais forte. E eu quero só já finalizando esse primeiro momento nosso, essa história de Josué, ele me convida e convida você a ser uma pessoa mais resiliente e confiar mais em Deus, né? Quando ele herdou aquele legado ali de cruzar os desertos, levar aquele povo para a terra prometida, ele precisou de fé e precisou de determinação. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas é possível a gente alcançar as promessas de Deus se a gente der um passo a cada dia em relação aos nossos sonhos e nossas metas. Eu quero finalizar com uma frase, dizendo para você, nesse momento agora, que está aqui nessa live, às vezes está aqui todo dia e as coisas não acontecem. Eu quero dizer para você que o seu tempo, o que você está vivendo hoje, dificuldades ou quem sabe abundâncias, nada mais é do que um processo, né? Porque grandes coisas estão por vir na sua vida e você precisa permanecer firme e não desistir, beleza? Vamos lá, galera. Hoje é a nossa live de número 1248. A live da... Muita gente fica me mandando mensagem, o Elton grava todas as lives. Quando dá 150 pessoas ao vivo na live, sempre eu gravo. E as outras, depende ali do meu bom humor. Como eu tenho bom humor, sempre a maioria das lives eu estou gravando.
Mas está lá no YouTube, começa a seguir lá no YouTube, o Wellington Artuso, tem mais de 1000 lives gravadas lá, desde Presidente 40K, hoje Chairman's Club, nós temos lá com live gravada, então você precisa ir lá no YouTube pesquisar. Quem me manda assim, Wellington, onde tá? Um dia desse me perguntaram assim, onde está a live do Laurindo? Ou onde está a live da Vanessa Meluzzi? Galera, o mesmo trabalho que eu tenho para procurar, você tem. Então, meu irmão, vai atrás lá e pesquisa lá no YouTube que você vai achar, beleza? A gente sempre começa com a frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para o Jovan. E a frase do dia é: só porque não está acontecendo no momento, não significa que não acontecerá. Vou repetir: só porque não está acontecendo nesse momento, porque não aconteceu no ano de 2024, não significa que não acontecerá. Eu imagino que o Jovan deve ter esperado ser milionário em 2023, em 2022, em 2021, né? Mas não aconteceu, mas aconteceu em 2024. Então se prepare, hoje nós temos aqui pela primeira vez na nossa live ele que é membro da equipe de milionários e um dos próximos presidentes que se continuar na pegada aí dos últimos 90 dias, o presidente vai chegar ainda em 2025, Jovan Signor. Obrigado, Jovan, por ter aberto espaço na sua agenda aí. Seja bem-vindo à nossa live. Eu vou te fazer 3 perguntas só para as pessoas se identificarem, depois a gente entra em ação aqui. Fala pra gente aí de qual cidade que você está falando, onde você mora e quais eram as suas principais atividades, o que você fazia antes da Herbalife. Bom dia, tudo bem? Você está me ouvindo direito, Wellington? Perfeitamente, perfeitamente. Então, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite, né? Que você tem essas lives aí, eu sei que tem bastante gente que assiste você, depois o pessoal assiste depois também. Eu sou de Sarandi, Rio Grande do Sul, e de profissão eu era, não, antes de cursar educação física, eu sou profissional de educação física. Eu era da origem da roça, né? Então, eu morei até 18 anos com a minha família, com meu pai, no interior mesmo, na roça. Então, o que tu possa imaginar aí que a gente já fez no interior, de pequena propriedade, a gente fazia. Isso a gente valorizava muitas coisas na vida, né? Algumas coisas que a gente aprendeu lá no interior, lealdade, honestidade, pontualidade, todas essas coisas que a gente vem das bases familiares, né? E depois o meu pai falou para eu estudar, né? Para depois, quem sabe, fazer um concurso público para ter uma estabilidade no emprego. Foi o que eu fiz, né? Eu acabei me formando em educação física, eu passei num concurso público aqui, estadual, do Rio Grande do Sul. Então eu trabalhava em escola pública, eu era educador de crianças também, né? Além disso, eu tinha uma escola de futsal, eu era profissional que ensinava crianças, meninos, a futsal. E ainda eu trabalhava com arbitragem nos finais de semana e à noite para aumentar a renda. E a minha esposa, na época, trabalhava com contabilidade e estudava à noite. A gente estava nessa situação e a gente estava insatisfeito, não com o que a gente fazia, mas insatisfeito com os ganhos que a gente ganhava no final do mês. Porque a gente trabalhava bastante e no final do mês ganhava dinheiro sim, mas não era o que a gente queria para o futuro. Então, por exemplo, eu olhava assim, o diretor da minha escola, que tem mais tempo de atividade naquela profissão que eu estava, e ele estava estressado, gordo, doente, né? E eu não me enxergava assim no futuro, eu queria sempre algo mais. E aí foi me apresentado um material, um DVD. Eu li aquele DVD, não acreditei muito na época, isso há 20 anos atrás, né? Mas eu fui numa HOM, numa apresentação na minha cidade, com poucas pessoas, e eu vi uma dona de casa, ela tinha baixado 18 quilos de peso e ganhava R$ 8.000 com oitava série primária. Eu pensei assim: "Nossa, se essa mulher faz um negócio e ganhou R$ 8.000 no último mês, com oitava série, eu com faculdade, eu vou fazer esse negócio também, nem que seja parcial, eu vou começar esse negócio." E a gente foi no STS, e aí no STS a gente viu o negócio, que era um negócio espetacular. Porque, Wellington, na minha área, na minha profissão, a gente sempre cuidou e observava assim, os cuidados com o corpo, né? Sim. Estar em forma, saúde. A educação física ela já traz isso, né? E a gente sabe, o problema que é
por causa da alimentação. Aí quando eu entendi que era um produto, né, Wellington, que é um produto que tem toda uma ciência por trás e que é baixo em calorias, né? Que dá para o corpo tudo que precisa. Eu disse, meu Deus, esse negócio é muito bom, né? E a gente decidiu começar, mesmo em período parcial na época. Então eu não larguei das minhas atividades no início. Mesmo em período parcial, eu comecei com a minha mãe, minha primeira cliente. Ela baixou 15 quilos de peso. A gente fez uma reunião de casa, trouxe umas pessoas. A gente fez alguns clientes lá na época. Veio o nosso patrocinador do Mato Grosso, que é o Renato e a Simone, inclusive, qualificaram um membro da equipe de milionários junto com nós agora esse mês. Na próxima terça nós vamos ter o Renato aqui. Então o Renato e a Simone são espetaculares também. E a gente fez essa reunião de casa e com esses clientes, com o resultado da minha mãe, com esses clientes, a gente fez uma renda, basicamente o que eu ganhava de profissional 20 horas. Sendo que eu tive que estudar 4 anos para ganhar, na época, R$ 623. Galera, E deixa eu fazer um pedido para você aqui, aproveitar. Todo mundo aqui, eu imagino, eu agora estava fazendo funcional na areia, era às 5 da manhã. Todo mundo aqui conhece um professor que faz um funcional, um que dá uma aula na academia, alguém que mexe nessa área de atividade física. Eu já resolvi, vou gravar essa live de hoje. E eu sugiro você pegar essa live e mostrar para esse professor aí. Galera, quantas pessoas não podem, nesse ramo de atividade física, o mercado tem crescido muito. Eu não acredito que vai parar o mercado de atividade física, das pessoas cuidarem da saúde, se preocuparem, porque esse mercado ele não diminui. Então, ou seja, nós vamos ter sempre profissionais aí, mas eles também já sabemos que eles são limitados. O cara, ou ele vai fazer coisa online, mas se ele depender de aula, dar aula ali para a pessoa, ele tem um tempo limitado. E aqui ele tem um negócio ilimitado. Então já fica a minha dica aí, hoje, contar a história do Jovan para alguém. Então vamos, para a gente adiantar aqui, me fala uma coisa. Você tinha lá professora, mulher mexer contabilidade. Que conquistas que a Herbalife trouxe para você que lá no mercado tradicional você acredita que nunca teria? uma coisa que me deixava insatisfeito era o livro ponto, né? Era cumprir horário e ter agenda que não era minha. Então eu não queria ser mandado. Essa era a primeira coisa assim que eu não gostava de ser empregado, né? Eu queria ter as minhas atividades, o meu negócio, o meu tempo. Então para mim a liberdade de não ter patrão. Essa foi uma liberdade que a gente conseguiu com o tempo, né? A gente foi largando as atividades, então eu larguei da arbitragem, porque o meu pai me recrutou, que, na verdade quem participou da HM foi o meu pai. Ele disse assim, Giovão, vai dar uma olhada, porque o meu pai é agricultor até hoje, ele não fez um negócio, mas vai dar uma olhada nesse negócio, porque quem sabe tu vê esse negócio que tu trabalha com arbitragem, agora o risco de apanhar é perigoso, e aí você, quem sabe, começa esse negócio. Foi por causa disso. Então, a primeira coisa que eu larguei foi a arbitragem. Depois, conforme eu fui aumentando meus ganhos com a Herbalife, eu fui largando as outras coisas. Eu terceirizei a escolinha e depois eu larguei também do concurso público, porque as pessoas, nossa, você largou um concurso público, né? Uma coisa segura. Eu disse, não, mas agora o negócio da Herbalife está seguro. A gente já tem uma organização e tal, a gente sempre vendeu bem, né, também. Então, a gente passou a trabalhar só com isso. Então, Show. a gente... Galerinha, são 7 horas e 17 minutos. A gente está com 120 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho, manda logo para 20 pessoas, para a gente bater logo 150 antes das 7h30, porque hoje nós temos o mais novo milionário, membro da equipe de milionários da Herbalife, Jovan Signor. Se preparem, porque vai ter conteúdo demais aqui. Ó, eu tô aqui com o papel e a caneta. E eu sei que tem vários gets aqui. Você que é um get da Herbalife, escreva aqui. Está falando comigo, porque a galera que é get, que está nessa live aqui hoje, vai aprender como chegar a milionário. Gilvan, é fácil, Jovan, as pessoas verem você aí hoje, né, bem sucedido, membro da equipe de milionários. Mas eu imagino que nessa trajetória tiveram desafios. E pode ser que alguém aqui esteja passando por desafios parecidos. Se você pudesse escolher o maior ou os dois maiores desafios que você já teve aqui nesse negócio, qual foi e como superou? Eu acredito que o desafio, um dos maiores foi a pandemia, né? A pandemia a gente teve que se readequar ao negócio, principalmente a parte mental, então mas sempre a gente deu um jeito, sabe? Porque sempre que há dificuldade há oportunidades, né?
E a gente teve uma perda, na verdade, também a gente perdeu uma primeira linha tabuladora, Get, né, a dona Sônia. Depois o filho dela também acabou sendo um negócio e tal. Então a gente teve essa perda, que assim um pouco abalou, né, o nosso negócio. Mas a vida continua, faz parte, né? E a gente segue adiante, não pode parar com isso. Então, esses foram os desafios maiores, assim, a pandemia e a perda de uma primeira linha, que era muito querida nossa e tal. Mas a gente sempre se conectou no sistema. Isso que é assim, chave do nosso negócio. Porque, como eu falei antes, nosso patrocinador que nos cadastrou não ficou no negócio, porque é um agricultor, um senhor que não quis fazer o negócio e tal. Mas a gente ficou conectado ao sistema e o nosso patrocinador lá do Mato Grosso, que são 2.000 quilômetros, né, do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso, e por isso a gente tipo assim, não teve o nosso patrocinador próximo, mas a gente ficou no sistema. Então, a gente superou os desafios com a mentalidade. Eu, para falar a verdade, pessoal, já pensei em sair do negócio. Cara, eu nunca pensei em sair do negócio. Eu entendi que isso aqui é como se fosse subir uma montanha e não vou desistir, vou chegar lá e pronto, né? E nunca pensei em parar e desistir, mas nem que suba devagar, mas vai subindo. E eu já vou aproveitar duas coisas que o Jovão falou e eu gostei. Uma que é a dificuldade e a oportunidade. Galera, a maioria das oportunidades da nossa vida vão vir através de uma dificuldade. É quando você está vivendo, às vezes, o seu pior momento, está tudo dando errado, ninguém te apoia, todo mundo é contra, e que você dá um passo a mais. Eu até me arrepio, ó, para lembrar na minha vida, né? Nos meus momentos mais difíceis foi quando a gente tomou alguma decisão, entrou em ação e crescemos no negócio Herbalife. E a outra coisa é que ele fez essa analogia com a montanha. Deixa eu dizer para você, aqui no alto tem um PIN de presidente esperando cada um de vocês. Só não pode parar. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Até quando, Elton? Até chegar. Ô, bicho, ó, eu tô arrepiado só de falar isso pra você. Até chegar tem um PIN de presidente aqui te esperando. Você precisa dar um passo. Mais um cliente, mais um distribuidor novo. E nunca, nunca, nunca desistir. Você não tem ideia como é a vida de presidente. Eu não tô nem falando de ganhos, não. Eu tô falando de como é você tratado no mundo inteiro. Quando você chega em qualquer país, você é tratado como um presidente da Herbalife. Então vamos lá que eu tô animado. Me diga uma coisa. No mundo dos negócios, e na Herbalife não é diferente, a gente sempre pode recomeçar. Teve algum momento da sua vida que o negócio não estava muito assim e você falou assim, não, cara, eu tenho que recomeçar. E o que você fez? Você tem alguma dica para alguém que está aqui agora, que às vezes não está vivendo um bom momento, para recomeçar? Tu estava falando agora chegar ao nível de presidente, é o nosso sonho também. Mas, porque na Herbalife, os níveis abaixo também são bons. Então, o cara que é um supervisor, ele já é uma pessoa diferenciada na sociedade. Ele já tomou uma decisão importante. É, Você chegar à equipe mundial, a gente passou um tempo de equipe mundial, e o equipe mundial, às vezes, ele é um PIN de maturação, assim, mental, né? Então, e depois tabulador, a gente ficou, acho que uns 8 anos, 10 anos Get, e o PIN de Get, ele é muito top também. Porque você chegar ao nível de Get já é um nível de liderança na Herbalife, e a gente tem que bater palmas às pessoas que são Get já. E eu vou te falar, é muito melhor ser Get do que trabalhar em escola pública, às vezes no emprego, às vezes numa atividade que ela não muda a tua cabeça, você não muda a vida das pessoas com os produtos, nem com a mentalidade. Então, a gente tem que valorizar quem fica mais tempo no negócio, que fica no mesmo PIN. E no nosso caso, a gente tem 20 anos, a gente podia ser presidente, a gente não é presidente porque a gente decidiu mentalmente e não trabalhar para isso. Mas a gente ficou. E a gente vai chegar a presidente. Então, não importa o tempo, de verdade. A gente gostaria de chegar o quanto antes, mas onde o nível que a gente está não é Sim. ruim. As coisas que a gente fez para crescer no negócio é a persistência, é o tempo, é a consistência, é o sistema, é recrutar pessoas, é ficar no negócio, as pessoas, enfim, as linhas subir. Aí tu falou do Laurindo, o Laurindo é bem famoso do Brasil, né? Então eu sou patrocinador do Laurindo, né? Patrocinador Então direto ou tinha alguém no meio da história aí antes? tinha alguém no meio da história. Eu recrutei o William, que é o patrocinador dele. O Bottom, né? Eu estava no Correios, eu recrutei o William com o Bottom, eu trouxe ele para
para minha sala, ele foi para STS, ele comprou uns produtos, ele vendeu um creme para o Laurindo, e o Laurindo achou interessante, daí eu fui lá e daí conversei com o Laurindo. Aí eu recrutei o Laurindo, levei ele para o STS, né? E depois o Laurindo, tu conhece a história dele, ele teve umas baixas no negócio dele, ele perdeu a filha e tal. Então eu falo que eu recrutei o Laurindo praticamente 3 vezes, porque depois dessa baixa a gente puxou ele de volta, ele sabe disso, né? Então eles passaram por dificuldades, mas deu certo. É, galera, o que é importante a gente entender que todos nós vamos passar por momentos difíceis. Por isso que se você não estiver aqui, por isso que eu digo para todo mundo, a maioria das pessoas que estão nessa live nem são da minha organização, tá? Eu não ganho com nada da maioria das pessoas aqui. Mas aqui te mantém aceso, aqui te mantém vivo, aqui te dá motivação para mais um dia, para você seguir, independente do você estar tendo dificuldade, independente das perdas. Então, mantém-se aquecido, mantém dentro do sistema, não precisa ser aqui não, tá? Mas fica conectado, começa a conexão com Deus logo de manhã, depois tenta ouvir alguma coisa para fortalecer sua mentalidade e depois conecte com alguém que pensa igual você, que tem o mesmo propósito. E aqui a gente fortalece, tá? É nesse momento que a gente às vezes está perdido, está querendo desistir e que eu ouço uma palavra amiga, alguém me dá um conselho, alguém me dá uma força, é que eu volto para o negócio. Pode ser que a partir desse momento tenha o grande start. Vamos lá começar aqui, Jovan. O que significa para você agora, depois de 20 anos, ter chegado à equipe de milionários da Herbalife? Na verdade nem caiu a ficha ainda, né? Mas porque a gente foi agora no último STS, eles Já foi reconheceram nós, não, reconhecido no STS? não oficialmente, a gente foi no nosso STS ainda não. Ah, Mas a gente foi no Javip agora em Passo Fundo, que a gente também é grato ao pessoal do sistema de Passo Fundo, né? E, mas assim, ó, Wellington, a gente tinha uma meta o ano passado, 2024, de chegar, estou com o PIN aqui, ó, de 2.500 royalties, né? Então a gente foi para, por exemplo, fui para Bogotá, na Colômbia, na Extravagância, a gente participou em todas elas, nesses 20 anos, né? E todos os anos a gente notava assim, eu quero chegar a 2.500 royalties, quero chegar a 2.500 royalties, né? Então, a gente trabalhou para isso e o volume foi crescendo da organização. Enfim, a gente tem o pessoal do Mato Grosso lá, que tu viu o Zé e a Débora também, José e a já Débora, Satel. também são nossos primeiros, o Jossatel, são nossas primeiras linhas também. E tem mais o meu irmão aqui, que é o Fernando, tem mais a Lucinéia no Mato Grosso, e tem outras linhas também, que são as 4 pedras, né, de supervisores ativos. Então agora me fugiu o que eu estava falando, que eu falei das primeiras linhas. Tá, a gente tá falando. Ah, Não, pode então falar. a gente ia para Extravaganza e a gente já notava, a gente quer chegar a 2.500 royalties, né? E a gente trabalhou para isso. E o volume foi crescendo, e o Pedro Cardoso, ele viu o volume crescendo, ele me disse, Jovan, eu acho que você pode abrir milionário. Então, a gente não acreditava tanto nisso, e o volume foi crescendo e a gente bateu o primeiro mês. Então, depois a gente foi acreditando mais nisso. E aí o Pedro me disse assim, Giovanni, ó, parabéns, né? Porque fazia tempo que as pessoas não trocavam 2 vezes de PIN no mesmo ano. Então, de verdade, o nosso sonho era chegar a 2.500 royalties. Eu estaria muito feliz se a gente fosse agora, a gente vai, né? No Chile, ser reconhecido 2.500 royalties, que era o nosso objetivo. Mas, com o trabalho, graças a Deus, a gente tinha isso plantado. Eu acho que mentalmente a gente foi se preparando com o tempo e construindo um negócio para isso. E a gente está muito feliz, né, com o PIN de Milionários. A nossa meta agora em 2025 é abrir o 7.500 royalties, né? Então a gente está muito animado com isso, sim. Mas não caiu a ficha ainda de verdade, Wellington. Aqui, se vocês fizerem o que fizeram em 2024, trabalhar para 2.500 royalties e não só fecharam como fecharam milionário, se você trabalhar para 7.500, pode sair o presidente, hein? Rapaz, me diga uma coisa aqui, Giovanni. Teve um momento que foi decisivo, ou porque aconteceu 2.500, você achou que dava para abrir o milionário. O que foi decisivo e que ação que vocês fizeram para que criasse esse volume de milionário?
O que foi decisivo foi a construção mesmo, né? Essas linhas que estão em qualificação. Então, por exemplo, o Laurindo qualificou Get, né? Depois veio o Satel. Então, a partir disso, eles também tiveram equipes mundiais se qualificando, novos supervisores se qualificando, equipes mundiais 1% se qualificando, e a gente foi vendo que entre o volume da qualificação. Então, se você quer mudar de PIN para quem está assistindo, tu tem que ter pessoas do teu grupo se qualificando a novos PINs, crescendo de nível. Giovan, eu quero que você fale. Acabou de entrar um cara aí na live agora, chamado. Acabou de entrar, não. Ele foi a última que escreveu aí. O nome dele é Djalma Freitas. Ele fechou 2.500 royalties agora esse mês. Já dá logo a receita pro cara aí, vai para fechar. E você continua o tema que você está falando aí, pro cara chegar milionário e os outros mudarem de PIN? A receita é ver com a organização dele para essas pessoas ver a possibilidade que eles também podem mudar de PIN. Porque ele deve ter pessoas lá que são supervisores, por exemplo, de repente 2 meses, se ele dar uma alerta neles, eles podem fechar o terceiro mês de supervisor ativo, ou o quarto mês de supervisor ativo para virar equipe mundial, ou tem lá a equipe mundial que está faltando, beirando um pouquinho, tem que olhar os pontos deles lá. Quem sabe ele pode fechar lá o equipe mundial para ganhar o 1%, então 8 mil pontos de organização. Ou tem, de repente, até tabuladores, né? Possivelmente tabuladores que estão se qualificando para eles manter o volume de tabulador que, com a junção das coisas, um equipe mundial, um supervisor a mais, um supervisor ativo. E aí ele tá o quê? Ajudando ou vendo o sonho deles, do grupo deles. Automaticamente ele também acaba aqui qualificando. E aí, logicamente, agora a gente tem as férias, né? A promoção da Herbalife, a viagem de incentivo, mantendo as pessoas na promoção ou ativando novas pessoas para entrar na promoção é uma chave do negócio. Então, alerta nas promoções, ajudar o pessoal a se qualificar é uma chave aí para virar. Galerinha, 7 horas e 30 minutos. Hoje a gente está aqui na nossa live com o mais novo membro da equipe de milionários da Herbalife, Giovan Signor. Mete o dedo no aviãozinho aí. A gente está com 130 pessoas na live para a gente bater logo 150, porque a gente vai ter muito conteúdo legal aqui. Vai valer a pena você sair daqui hoje com informações. Eu estou aqui com papel e caneta anotando tudo, porque a gente tem alguém que está fazendo e que está realmente tendo resultado. Giovan, me fala uma coisa. Você acabou de falar agora sobre dar uma acompanhada no grupo e ajudar as pessoas a mudarem de níveis. Toda vez que alguém na nossa equipe cresce, a gente acaba crescendo por consequência. E aí vem uma pergunta. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta primeiro. Você olha o Visuworks, como é que você tira um tempo, que é no início do mês, é no final do mês, como é que você dá essa olhada aí no seu mapa geral do seu negócio? Muito, muito, muito. Buzzword é uma chave. Eu te falei, a gente controla muito isso e olha muito os números, né? Então, acompanhar os números é bem importante. É o nosso negócio. Então, é exatamente isso. Então, é olhar lá os pontos, quem pode se qualificar, quem pode manter, quem pode entrar na promoção, da viagem de incentivo, toda essa parte aí a gente cuida sim, muito. Galera, aproveitar e dar um recado para a galera que é do Nordeste do Brasil, tabuladores do Nordeste do Brasil. Na semana passada eu pedi para a Herbalife montar um treinamento exclusivo sobre Visuworks, tá? Porque muita gente não manuseia o Visuworks e deixa de tirar proveito. Então, na semana que vem, para quem é tabulador, vai receber um aviso da Herbalife falando sobre um treinamento de Visuworks. Inclusive, tem lá no comitê dos tabuladores do Nordeste, tem uma pesquisa lá e você precisa votar se você quer ou não um treinamento de Visuworks, que a gente vai ter um treinamento de Visuworks. Vamos lá agora. Você mora no sul do Brasil, falou que tem gente no Mato Grosso, tem gente em outras regiões. Como é que você acompanha a sua organização à distância? Então, o pessoal, a gente tem hoje, né, os treinamentos, tem os presidentes e acima que fazem os treinamentos, os grupos de foco. E o mais importante, a esteira que a gente tem é conectar as pessoas no STS. Então a Qual que é a gente, esteira? lógico, a esteira nossa, basicamente, Sim. é bem simples, né? A gente trabalha com cliente, a gente faz clientes, clientes com resultado. Então o nosso propósito é ajudar as pessoas a mudar a vida delas, né? Promovendo saúde, emagrecimento saudável, envelhecimento saudável.
Então a gente tem um espaço de vida saudável. Eu tenho uma box, apesar de eu não trabalho basicamente duplicação da box, mas eu tenho o nosso grupo tem espaços de vida saudável e tem um pessoal que trabalha basicamente com o T90. O pessoal do Laurindo trabalha basicamente com o T90, mas toda a nossa organização trabalha com o T90. Então a esteira é fazer o cliente, acompanhar o cliente, fazer o cliente ter resultados e depois, né, sentindo o momento, a gente convida a pessoa para o STS. Então é bem simples, a gente coloca a pessoa no STS. Depois do STS, lógico, faz o fechamento e trabalha com ela depois a mesma coisa, fazer cliente e levar mais pessoas para o STS. Esse foi o meio que basicamente a gente está fazendo. Lá o pessoal do Mato Grosso, eles trabalham HOM toda semana e eles trabalham o treinamento também toda semana de grupo, né? Tá. Quando você vai acompanhar um novo distribuidor? Cadastrei um novo distribuidor, qual que é o processo que você usa para sair dele de distribuidor e até chegar a supervisor? Ele tem que estar comprometido com o STS para eu trabalhar com ele. Então eu vou lá e baixo a lista de nomes, lista das pessoas, lista não aguentam mais, trabalho os sonhos dele, né? E aí a gente vai trabalhar a lista quente, fazer as avaliações com as pessoas dele, é uma coisa simples. Então, porque se ele faz clientes, ele fica animado, né? Trabalha o resultado dele. Então a gente trabalha o nosso resultado. É o plano presidente, né? É o consumidor modelo, usar os produtos e ter resultados. Então eu preciso ter resultados. Aí eu faço clientes, eu monto a minha carteira de clientes, que faz com que eu sobreviva no negócio com as vendas. Aí eu trabalho o recrutamento. Então, recrutar, levar as pessoas para o STS. E depois duplicar. Duplicar é repetir o mesmo processo. Então, a gente faz o cliente, o resultado dele acompanha bem, porque, Wellington, a base é o cliente. Cliente com resultado. Eu não vejo outra forma melhor. A gente recruta, eu também recruto diretamente, tento levar pessoas. A meta esse mês é levar 10. Então, eu participei de um STS, levei 4. Não é todo mês que eu consigo levar tanta gente, né? Mas a meta esse mês é levar 10 pessoas para o STS. Já levei 4 num STS. Agora eu vou no próximo STS, vou trabalhar para fechar os 10. O STS de qual cidade? Oi? O STS que você participa de qual cidade? Chapecó. Chapecó. Com o Alderi, com o Darley, com o Jaime, Spies, né? Ok, nesse mês vai ser fácil, Giovan. É só você falar assim para parente, amigo, vizinho, todo mundo que você conhece, ó, vai ser o meu reconhecimento num PIN que eu esperava 20 anos chegar. Você pode ir lá só me prestigiar, só isso. Vai ficar pequeno o STS para você. Aqui. Bora lá. Giovan, me diga uma coisa aqui. Quando você falou sobre férias, né? Como é que para um novo, alguém novinho, cadastrou o cara fechou supervisão ali, como é que você usa a força das férias para que o cara desenvolva o negócio, cresça mais? É porque a viagem de incentivo ela é uma coisa pensada exatamente para o consultor ver as possibilidades de mudar de vida, enfim. E a viagem de incentivo realmente é um trato, assim, tanto navio cruzeiro quando tem, ou as viagens que a gente já foi, ou até fora do Brasil, a gente foi uma vez no Chile e tal. É coisa assim que a gente pode até comprar isso, mas não é a mesma coisa, né? Então, além de viajar, além de ter toda. É o trato com a Herbalife, é a convivência, isso não tem preço que pague e eu mereço estar lá. Sim. Então, se eu mereço estar lá, por que a pessoa que quer as coisas também não mereça, né? Então, para o novo, sim, trabalhar forte para a promoção, porque além de trabalhar para promoção, você vai ter a viagem de incentivo, tem a convivência com as pessoas da própria Herbalife e se você qualifica para as promoções, automaticamente o seu negócio aumenta, o seu negócio cresce, porque a promoção ela é pensada para o consultor crescer no negócio. Giovan, me veio uma pergunta aqui agora. Eu acredito que nessa live agora, 137 pessoas, a gente deve ter aqui uns 80, mais ou menos, que são equipes mundiais. Tá? Hoje tem mais equipe mundial na Herbalife do que supervisor, inclusive. Tem muita equipe mundial aqui. Eu não sei se você lembra o que você fez na época para sair de equipe mundial para a Get, tá?
Mas se você pudesse dar 3 dicas para que as pessoas saíssem daqui, os equipes mundiais. Ó, Daniel Crichel, acabou de escrever aí agora. Rio Grande do Sul e ele é equipe mundial. Que dica que você daria? 3 dicas para que alguém que fosse equipe mundial chegasse já na extravaganza do Chile como Guedes. Para a equipe mundial virar Get, é muito simples. Ele tem que encontrar pessoas, basicamente, talvez uma linha ou duas, né? Que estejam focados no negócio. Então, se ele tem lá duas pessoas basicamente que fazem o trabalho, que estão no sistema, dá atenção para quem está no sistema, dá atenção para quem tá envolvido com o negócio, né? E ele trabalhar essas linhas, né? De profundidade, segundo, terceiro, quarto nível, ele basicamente qualifica, porque hoje 16 mil pontos é assim, ó, é uma mão com açúcar, né? Então, é basicamente 6 pessoas, 7 pessoas aí fazendo o volume de 2.500 pontos. Essas pessoas, baixa a lista delas, né? Lista quente. Tem pessoas lá que se fizer uma avaliação, olá, tudo bem, né? O Laurino fala isso, olá, tudo bem, chama a pessoa, agenda com ela, né? E vai lá e faz uma avaliação, começa o projeto, vende produto, acompanha, tem resultado, é rapidinho isso acontecer, né? É rápido. Eu acho que dá para mudar de PIN rápido antes da extravagância ainda. Certamente. Eu vou me ver outra pergunta aqui. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas cada hora vai aparecendo uma aqui. Se a galera daqui quisesse agora 140 pessoas, saísse daqui com um objetivo de levar um profissional da educação física, um educador físico, para um STS, qual seria o melhor argumento para levar alguém para um evento? Se tu tivesse essa resposta, eu queria saber também. Mas Como tocar na dor de um profissional de educação física? sim, legal. Eu acho que todo profissional de educação física está insatisfeito, né? Está insatisfeito. Tem que ver a isca que tu vai pegar, mas eu acho que o público hoje vem crescendo cada vez mais essa área de suplementação, principalmente para energia, tempo livre. A Mari estava falando aqui tempo livre. E, então, está crescendo a área de suplementação. A gente tem uma linha segura em relação à suplementação. E os profissionais de educação física que trabalham de verdade trabalham muito, né? Sim. E aí, que nem a Mari falou, falta tempo livre. Então, acho que seria um argumento, né? Um argumento legal. Além de aumentar a renda, porque o profissional de educação física ele já tem um público que se ele for olhar, ele tem muita gente que ele podia estar influenciando. Porque a gente sabe, é 80-20. 80% é o que a gente come e 20% é atividade física. Então, se unir as duas coisas, a atividade física, com a alimentação, com a suplementação, com a mudança de hábitos, e como a gente já tem essa formação, fica fácil orientar nossos clientes, que a gente tem bagagem para isso, e orientar em relação até à alimentação, né? Então, é só saber algumas coisas da Herbalife e pronto, a gente consegue mudar muita gente, mudar muita vida das pessoas de verdade. Se os Galera, profissionais quiserem. eu fiz essa pergunta para o Jovan, mas deixa eu dizer uma coisinha para você. O nosso negócio, tá? Qualquer pessoa é bem-vinda aqui. Não tem, a gente não exclui ninguém, tá? Todo mundo, a porta é aberta para todo mundo e as pessoas depois decidem, tá? Infelizmente, o negócio não funciona assim. Então, agora eu sou profissional de educação física, eu vou montar só uma organização de educação de educadores físicos. Eu era empresário com 4 lojas no shopping, vou ter só empresário. Então, quando eu analiso o meu negócio, mais de 90% do meu negócio não eram de empresários, né? Os meus primeiras linhas não eram empresários. Então, ou seja, esse negócio aqui, a gente às vezes foca naquele perfil nosso que a gente tem, para as pessoas se identificarem, mas lembrando que o nosso guarda-chuva, nosso funil é aberto para todo mundo, por isso a gente tem que falar com todo mundo, né? O Giovan falou sobre qualificar a Get, pegar 2 linhas e trabalhar. Tem 2 formas da gente fazer isso. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando assim, caraca, eu preciso assumir a responsabilidade do meu negócio. Eu estou falando para o Wellington Atuso, tá? Por exemplo, se eu quiser ser 50k na Herbalife, 500 mil pontos, né? O que eu preciso... Desculpa, 25k. Ou então, vamos pegar 50k, 1 milhão de pontos. Beleza.
Se eu quiser ser 50k, 1 milhão de pontos, eu tenho duas formas para fazer isso, tá? Eu tenho algumas linhas e que tem muita gente ali envolvido, ou eu posso ter 50 linhas e onde dessas 50 linhas só tem que sair 20 mil pontos. Nem precisa ser get. Se eu tiver 50 linhas e cada linha dessa faz 20 mil pontos, o que acontece é que eu sou 50k na Herbalife. Então, o que eu estou convidando para você aqui agora? Assumir a responsabilidade de ter muitas primeiras linhas. Quando você tem muitas primeiras linhas, a pontuação vai acontecer, você vai mudar de nível. E você mudando de nível, você vai inspirar. Por que a Laís, que esteve aqui na live ontem, fechou o get dela com menos de 1 ano e pouco de Herbalife, né? Eu gastei 2 anos para fazer o meu primeiro peso. Eu era ruim demais. Eu demorei 2 anos para ser equipe mundial. Então, deixa eu dizer para você, é porque ela fez 12 supervisores de primeira linha só no ano 2024. Esse é o segredo de sucesso. E se a Laís faz, qualquer um de nós pode fazer. Então, eu queria que você pensasse nisso aqui agora. Trabalhe a lateralidade e depois você vai aprofundando isso aí com o passar do tempo. Beleza? A lateralidade depende da gente. A profundidade depende da gente, mas também depende da pessoa. Então, vamos lá. Você falou de sistema algumas vezes. Qual que é a importância, ou foi, ou continua sendo, a importância dos treinamentos da Herbalife para o seu negócio? É vital, não tem opção, sabe? Eu entendi, Elton, assim, ó. Eu entendi que para eu ir na aula, para eu passar de ano, eu precisava ir na aula, né? Na faculdade. E olha, eu fazia um esforço tremendo. Eu saí de Sarandi, eu ia para a faculdade todas as noites, sábado de manhã, e eu entendi que eu tinha que ir para a aula para passar. Aí, o negócio da Herbalife é uma vez por mês. Por que que eu não vou ir na aula uma vez por mês, sendo que é um negócio para mudar de vida? Eu acho que a pessoa não entendeu isso ainda. E é o meu negócio, não é para o meu patrocinador, é o meu negócio. Quer dizer que se eu não vou para o sistema, eu não tenho aquela energia. Ah, eu não sei vender. Então vai para o sistema para aprender. Vai ter gente lá que vai vender. Eu não sei recrutar. Vai para o sistema que tu vai ver gente que recruta, tu vai aprender. Inclusive aquele pessoal que eu tenho do Mato Grosso, aquela linha que eu tenho lá. Uma vez eu fui num STS e o cara levava 8 convidados, 10 convidados, 6 convidados, todo o STS. E aí eu pedi para ele, cara, o que que você faz para fazer levar gente? E aí ele me falou, olha, eu faço isso e isso. Não, 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 eu quero saber no detalhe, o que que você faz para levar gente para o STS? Ou seja, o sistema, ele vai te apoiar. Sim. Além da energia, da tua mentalidade, que é o mais importante é a mentalidade. Eu acredito que tudo está na cabeça das pessoas, não Verdade. tem como não, né? Não é sorte, não é o trabalho, sim, é o trabalho, mas o trabalho é a pessoa que faz, é a mentalidade dela. Então o sistema vai mudar a mentalidade, o sistema vai ajudar a ensinar a vender, vai ensinar a recrutar, vai ensinar a duplicar o sistema, né? E felizmente, né, a gente tem o sistema da Herbalife que é espetacular, com a liderança espetacular no Brasil e fora do Brasil. Então, por exemplo, eu tenho lá o pessoal do Mato Grosso, o pessoal do Mato Grosso vai para o sistema, né? Outra coisa que eu percebi, o sistema, depois da pandemia, as pessoas que voltaram mais rápido para o sistema, viraram Verdade. tabuladores. Enquanto muita gente ficou esperando, né? O tempo vai passando, Tem gente esperando até hoje, né? esperando até hoje. Então, assim, ó, o pessoal que voltou para o sistema e começou a conectar a gente, levar convidados, mudaram de PIN. Você falha um mês no sistema, você perde um mês de negócio, porque você não está duplicando daí. Então, a gente usa o sistema para isso, para treinar os consultores, para duplicação. Então, o sistema é vital. É que nem o celular, assim, ó, tu pode ter um iPhone 16. Ele dura um dia a energia dele, né? A carga dele. Sem conectar na energia, não adianta. Tu pode ser o melhor cara. Sem conectar no sistema, não vai funcionar. Tá? Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você falou algo aí que eu vou ter que fazer uma pergunta. O que que o cara que levava 6, 8, 10 convidados, os detalhes para ele levar a gente, qual foi? Na época ele fazia uma pesquisa de rua. Nós fazíamos uma pesquisa de rua. Foi assim que a gente recrutou a dona Sônia, que depois virou Get. E hoje a gente tem aquela linha do Mato Grosso, né? Ele fazia pesquisa de rua, né? 5 perguntinhas, depois as 5 perguntinhas sobre a renda do brasileiro, né? Sim.
Depois a gente chamava as pessoas, na época não tinha WhatsApp, a gente chamava para você por telefone mesmo, agendava como se fosse uma entrevista de emprego, sabe? Na semana seguinte a gente ia lá e fazia a apresentação, uma HOM. E a gente colocava as pessoas na sala, naquele dia teve lá na cidade de Carazinho a dona Sônia, e a gente recrutou ela assim. E a gente colocava pessoas no STS também. Mas E era uma pode, forma. e pode continuar Fun- fazendo as pesquisas de rua hoje ainda, não pode? Funciona, se fizer, funciona. Galera, Funciona muito bem. o que é importante a gente entender aqui? Tem algumas pessoas que vão dominar a habilidade de trabalhar com a internet. Mas o basicão, falar com as pessoas através de pesquisa. A pesquisa, galera, como o Giovanni falou aí, só para ter um argumento de pegar o contato de alguém. E pergunta simples, ah lá, vem cá, você se alimenta, você toma café da manhã? Não, beleza, sim ou não? Você se sente saudável, sim ou não? Você está satisfeito com seus ganhos, sim ou não? De 3 a 5 mil reais fazia diferença na sua vida, sim ou não? Só essas perguntas aí, e aí, em função disso aí, você faz a última pergunta. Você gostaria de conhecer uma oportunidade para ganhar de 3 a 5 mil? Sim ou não? Não, beleza, acabou. E sim, eu vou te mandar uma apresentação, eu vou te convidar para um evento. Simples, galera, simples. E às vezes a gente complica. Agora, se você fizer uma pesquisa por dia, e conseguir um contato por dia, no final do ano são 360 contatos. No final de 10 anos são 3.650 contatos. Mas você pode fazer 2 por dia, você pode fazer 3. Agora, se você faz 5 no primeiro ano, você já vai acabar aí com quase 2.000 contatos. Beleza? Então, vamos partir para cima que eu estou entusiasmado. Então, vamos, chegando no final da nossa live aqui, diz para mim agora, que já fazem parte da equipe de milionários da Herbalife, qual é a próxima meta? A nossa próxima meta é fazer novos supervisores ativos, né? Desenvolver eles, colocar as pessoas no sistema. Então a gente acredita que com mais de 2 a 3 linhas de tabuladores a gente qualifica presidente. Obviamente, as pessoas que estão aí, eles vão estar crescendo também. Então, nosso próximo passo é continuar fazendo clientes, continuar mudando a vida das pessoas, continuar fazendo resultados de clientes, continuar com esses resultados, levando as pessoas para o sistema, é, as pessoas enxergando o negócio, elas que vão decidir, duplicar isso também. Fazer novos tabuladores, que assim, nova liderança, com essas mais 3 novas linhas de tabulador, a gente chega a presidente. Certamente. Parabéns, parabéns. Galera, antes de eu fazer a última pergunta para o Giovan, mais novo membro da equipe de milionários da Herbalife, deixa eu promover logo a live de amanhã. Lembrando que todas as quartas-feiras, a partir desse ano, que nós inovamos esse ano, quarta-feira nós estamos fazendo uma live chamando Empreendendo com Sucesso. É uma live com apresentação de slides, tá? Então, no lugar que está a foto do Giovan, tem um slide aí onde a gente faz uma HOM aqui, beleza? Só que antes a gente fala de um tema, como alguém pode ter sucesso na vida, ele tem que criar algumas habilidades, né? Ter alguns novos, quem sabe desenvolver alguns talentos. E amanhã nós vamos estar falando, nos primeiros 20 minutos da live, nós vamos estar falando que quem fica olhando para trás, ninguém vai para frente, ninguém cresce olhando para trás. A gente tem que olhar para o futuro, olhar para frente. Então, nos primeiros minutos, nós vamos estar falando, trazendo conteúdo sobre isso, sobre olhar para frente, planejar futuro. E depois, na hora que é 7h20, a gente começa a fazer a nossa live de apresentação de negócio, slides, vamos falar do plano de marketing, vamos falar de cadastramento, que ele tem que procurar a pessoa que convidou. Então, aproveita agora, se você quer recrutar, convida o maior número de pessoas para a live de amanhã, que eu já vou colocar no Instagram já a divulgação da live de amanhã. Giovanni, para finalizar, como é que você vê os próximos... Bem-vindo, meu amigo Jaime Spies. Jaime, estamos precisando fazer live, Jaime. Tem tempo que a gente não faz uma live aqui. Grande amigo, presidente da Herbalife, Jaime Spies, uma das lideranças do Brasil. Parabéns, Jaime. Obrigado aí pela participação. Fala para a gente como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife. Os próximos 10 anos, eu vejo espetacular, porque a gente tá com os melhores produtos, né? A gente tem uma ciência toda que dá um suporte para a gente e a gente vê um problema na sociedade, realmente na alimentação, né? As pessoas acabam comendo muito açúcar, têm hábitos alimentares ruins. Eu vejo as crianças obesas, né? E isso não tem como segurar, vai estar acontecendo.
Então a gente é de verdade o consultor, o distribuidor da Herbalife, ele é uma pessoa realmente que vai ajudar muito as pessoas que se fizer o trabalho, né, em mudar a vida dessas pessoas. E a consequência é o nosso crescimento. Então, quanto mais gente ajudar de verdade na questão dos hábitos, né, da questão de mudança de hábitos alimentares, porque eu entendo assim, Wellington, eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Imagina que se a gente hoje tem uma perspectiva de vida de chegar a 100 anos de idade. Então, eu falo isso para os meus clientes. Se você chegar aos 100 anos de idade, hoje eu tenho 50 anos. O que eu fiz do 0 ano até os 50 é o corpo que eu estou colhendo, a saúde que eu estou colhendo agora. Foi o que eu construí. O que eu vou fazer de agora em diante, até os 70 anos, eu vou ter um resultado. Mas dos 70 anos aos 100 anos, são 30% de vida. Sim. E esses 30% de vida são determinantes lá na frente. As articulações, a minha saúde, o meu corpo, a minha força muscular, os meus hábitos. Essa construção dos 70 aos 100 vai definir muita coisa lá na frente. E é os meus hábitos. E as pessoas elas não se flagram disso. Elas comem errado, elas só querem, sabe? É muito açúcar, não se movimentam. Depois lá na frente vai ter um resultado. E nós, como distribuidores da Herbalife, a gente pode mudar isso, pode mudar a direção de um ser humano, pode mudar a vida de uma pessoa, de uma família. E eu acredito muito nisso, que a gente tem esse poder, né? De mudar a vida das pessoas de verdade com os produtos, com a mentalidade, com as informações, de mudar a direção dela. E aí, a gente mudando a vida delas, a gente consegue mudar os nossos níveis e a Herbalife está preparada para isso. Nós, distribuidores da Herbalife, temos muito conteúdo para passar para as pessoas. Se a gente falar isso de verdade, não é HOTS, não é só ganhar dinheiro, mas se a gente mudar a vida dela, a gente vai ganhar dinheiro em consequência disso. Se a gente monta uma organização que faz isso, é muito poderoso. A gente consegue mexer alguma coisinha no mercado. Eu sei que é um grão de areia no deserto, Verdade. mas a gente consegue ajudar mais uma pessoa e mais uma família, e assim a gente constrói um negócio, né, para a nossa vida, mudando a vida das pessoas. Galera, só para falar o que o Gilvan falou aí agora, a Herbalife não tem nada a ver com produto, a Herbalife não tem nada a ver com dinheiro, a Herbalife é um estilo de vida que a gente precisa entender que a gente não vai deixar todo mundo magro, nós não vamos deixar todo mundo rico, mas eu posso deixar uma pessoa a mais bem de vida, mais saudável, eu posso deixar uma pessoa a mais com a situação financeira melhor. Então, sai daqui hoje com esse propósito, né, de pegar a missão da Herbalife e colocar ela em prática, ajudando a mudar a vida das pessoas com produto, com oportunidade de negócio, que eu tenho certeza que o futuro vai ser fantástico. Ivan, obrigado, meu irmão. Fala uma coisa, eu quero o contato da Mari. Já vamos agendar com a Mari para fazer uma live aqui também, daqui uns 60 dias mais ou menos. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Ivan, deixa eu te falar, milionário, o nome é muito bom. Deixa eu contar um caso de milionário que eu estou com tempo aqui. No ano de 2005, 6, 7, mais ou menos, foi isso aí, 2005, 6, 7, não sei qual desses anos, teve umas férias da Herbalife. E aí teve um jogo de milionários contra presidente. E eu era milionário. Pedro Cardoso era presidente, tem uma galera presidente. Na hora do jogo, fomos lá jogar milionário contra presidente. Eu cheguei pro juiz e falei assim: ó, nós somos os milionários. E o juiz não entende nada de plano de marketing. Porque no plano de marketing, milionário é mais bonito do que presidente. Porque presidente vai ser presidente de bairro, de associação de bairro, qualquer coisa. Mas milionário é um nome chique. Agora, deixa eu falar. A vida de presidente é melhor, viu, Giovanni? Tô te esperando aqui na equipe de presidente. Aqui que é seu lugar, viu? Bora lá, bora lá. Obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã. Um abraço. Tchau, tchau.